Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Casados e Felizes Na cama. na Cama. E esse é o nosso 11º vídeo, né? Ou melhor, 11º é difícil falar. É o nosso penúltimo vídeo, né? No dia 12, dia dos namorados, a gente tem uma surpresa aí, um vídeo especial para vocês, né? Mas a gente tá na reta final e muitas coisas já foram faladas aqui, né? Mas nós temos ainda mais algumas coisas importantes para serem ditas, né? E aí, nós estamos felizes com o que o Senhor nos deu, porque nós vamos desvendar aqui um mistério, né? Um mistério que é uma dúvida para todo mundo, né? Então vamos lá. E uma forma mais fácil e tranquila de falar sobre o assunto é questionando, né? Então eu vou fazer algumas perguntinhas pro Douglas e ele vai responder pra gente. Bom, vamos lá. A primeira é fácil, hein? Ah, mais ou menos. O que é casamento? O que é casamento? Então vamos lá. Para a gente compreender o que é casamento, a gente vai ter que recorrer à Bíblia. Mas antes disso, eu tenho algumas coisas para falar para vocês. Então, todo mundo sabe, né, que Deus é o Deus Pai, tem o Filho e o Espírito Santo. Então, ou seja, a Trindade, ela é uma família, né, uma família de Deus, né? E para que a gente compreendesse a Trindade e para que a gente compreendesse as coisas de Deus, né? Deus fez com que a gente também tivesse uma família aqui na Terra, porque somente vivendo em família a gente poderia compreender os mistérios e as coisas de Deus. Então, casamento, o que é casamento? Nós não entramos ainda no que é casamento. Mas por que o casamento existe? O casamento existe exatamente por conta disso. E agora, o que é casamento, né? E para falar o que é casamento, eu tenho que recorrer à palavra de Deus. E lá em Efésios 5:25 está escrito assim: Maridos, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela, né? É um versículo muito conhecido, né? Um versículo que é citado aí sempre em pregações de casamento, enfim, né? Para falar de amor, porque essa é a maior expressão de amor, né? Quando você dá uma vida por outra pessoa. Então, olhando para esse versículo, a gente começa a compreender um pouquinho do que é casamento. Então vamos lá. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Por que Cristo amou a igreja? Qual foi o resultado do amor de Cristo para a igreja? Cristo deu a sua vida para salvar a igreja dele. A igreja somos nós, tá, pessoal? A igreja não é o local físico, nós somos a igreja, né? Porque dentro de nós habita o Cristo, né? E Cristo deu a vida para quê? Para salvá-la. Marido, dando a sua vida para sua esposa, você vai o quê? Salvá-la. Então, qual é o objetivo do casamento? O objetivo do casamento é que a gente comece a compreender a salvação e que a gente comece a olhar o que nós vamos viver na eternidade, né? Então, Deus criou o casamento exatamente por isso. Olha aqui a continuação desse versículo. Por que Cristo deu a vida para a igreja? Ele fez isso para dedicar a igreja de Deus para que ele pudesse purificá-la através da palavra. Então, assim, só seremos salvos se nos purificarmos. E quem nos purifica é Cristo. E para que nós pudéssemos compreender tudo isso, todo esse mistério, Deus criou o casamento para que a gente pudesse viver isso na terra. Então, o que é casamento? Casamento é algo criado por Deus para que a gente possa compreender os mistérios do que a gente vai viver na eternidade. Isso aí. Mas o casamento às vezes nem é tão simples assim, né? E tem algumas dificuldades. É verdade. E quais as dificuldades que existem? Então, como a gente viu aqui que casamento tem uma função, né, que é para a gente poder compreender o que é a salvação, né, tem algo que influencia muito, né, e logo ele influenciando, ele gera essas dificuldades. Nós temos um inimigo, né, para quem não sabe, nós temos um inimigo, e esse inimigo não quer ver, primeiro, a gente feliz, e ele luta contra a nossa salvação, porque quando nós formos salvos, nós vamos estar morando próximos de Deus, e o que ele nos quer é nos separar de Deus, né? Então, o inimigo atua muito nessa área no casamento, exatamente para isso, para que as pessoas não vivam, né, da forma que tem que ser vivida, não começam a compreender os mistérios de Deus, então ele influencia muito o relacionamento. E como ele influencia? Ele vai pegar exatamente nos pontos fracos que eu tenho,
no que a Carla tem, né? Que é o quê? São as fraquezas da nossa carne. Ele vai pegar a nossa personalidade, aquilo que vem, talvez, de família, de criação, enfim, e ele vai exaltar isso, mas ele vai exaltar de uma forma que impacte e influencie isso no relacionamento, né? Seja um homem não tomando uma decisão, por exemplo, ele não aprendeu a tomar uma decisão, ele não aprendeu a ser homem, então como que ele vai tomar essas decisões, né? Ele fica imaturo, né? Então, ele usa exatamente isso, ele usa as nossas fraquezas para influenciar. Por quê? Porque ele quer destruir as famílias, para que exatamente as famílias não conheçam e não compreendam esse mistério importante que está por trás do casamento. E o que é necessário para a gente vencer tudo isso? Que é necessário para a gente vencer. O podcast número 10 falou um pouquinho sobre isso, né? Falou sobre cura de relacionamentos e que Cristo é a cura dos relacionamentos, né? E a gente continua nessa linha, né? Nós cremos que Cristo é a solução para todas essas divergências, para todas essas questões. Antes, nós temos que pensar o seguinte: minha luta não é contra a Carla, não é contra a personalidade da Carla, não é contra as coisas que a Carla faz, né? Se nós temos um inimigo, nossa luta é contra esse inimigo, né? Então, eu tenho que sempre pensar que o meu adversário não é a minha esposa, né? E ela tem que pensar que o adversário dela não sou eu. Nós somos parceiros, né? Existe um inimigo que quer ver a nossa destruição, né? Então, nossa luta não é contra eu e não somos nós a nossa luta. Como que nós devemos lutar, então? Nós devemos lutar contra o nosso inimigo. E aí, a palavra de Deus deixa bem claro: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nós temos uma luta de resistência, que eu não vou deixar o inimigo influenciar. Então, eu tenho que ter sabedoria para saber que, quando ela falar alguma coisa atravessada, não é ela talvez falando, a Carla. É o inimigo usando uma fraqueza dela, usando uma dificuldade dela para gerar uma briga, para gerar uma confusão. E aí, cada um individualmente tem que crescer espiritualmente. Crescer espiritualmente para deixar que o Espírito Santo, através dos seus frutos, nos molde e nos deixe cada vez mais parecidos com Jesus. Então, conforme eu vou ficando cada vez mais parecido com Jesus, os anos vão se passando, eu vou deixar as coisas pequenas de lado. Eu vou começar a compreender com sabedoria essas questões. E automaticamente, eu serei vencedor em tudo isso, né? E aí entra um ponto muito importante, que é o perdão, né? Se eu uso Cristo como exemplo, eu tenho que também, nesse quesito de perdão, usar Cristo como exemplo. Quando ele não esperou que nós tivéssemos uma atitude de arrependimento, fugiu a palavra agora, né? Ele não esperou isso, mas ele foi lá e deu a vida dele por nós, né? Então, assim, eu não tenho que olhar para cá e ficar esperando uma atitude dela de arrependimento para eu ir lá e perdoar, né? Eu, olhando para Cristo, vendo que Cristo fez dessa forma, eu vou perdoar também. E aí o perdão passa a ser algo curador, algo muito especial na vida dos relacionamentos. Amém. Foi Glória muito a Deus, importante, né? Esse quiz. Bem esclarecedor, né? É isso aí. E amanhã tem nosso vídeo do Dia dos Namorados. Exatamente. Muitas diquinhas, então não percam. Assistam logo cedo para não perder nenhuma dica. É verdade. E nós estamos chegando então no final da nossa série, né? Se você não assistiu ainda, se você está assistindo, esse é o seu primeiro vídeo. Você não perdeu os demais. Eles estão disponíveis lá no YouTube. Isso. Então é você procurar a Comunidade Evangélica Manaim, curtir o canal, ativar o sininho das notificações. Sempre quando tiver um culto ao vivo, uma palavra ao vivo, você vai ser notificado, né? E aí, ouça não somente os nossos podcasts, mas ouçam todas as palavras que forem ministradas, porque eu tenho certeza que você vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Isso aí. Então, estamos chegando ao final de mais um podcast. Casados e felizes na cama. Tchau, tchau. Beijão.